Dia 28 de julho é um dia muito importante na Rússia, na Ucrânia e em Belarus. É o dia de São Vladimir, ou dia da conversão do povo russo ao cristianismo, o dia do chamado batismo de Rus, que aconteceu em 988 d.C., mas continua sendo um objeto de polêmica até hoje. O Santo Vladimir ele foi um governante, ele foi príncipe de Novgorod e grão-príncipe de Kiev, e ele se converteu à religião ortodoxa, realmente marcando o início do triunfo do cristianismo ortodoxo entre os eslavos do leste, que hoje compõem esses países. Mas essa data ela é importante não só do ponto de vista religioso, mas é importante do ponto de vista político. Por exemplo, em 18 de março de 2014, o Vladimir Putin, presidente da Rússia, fez um discurso sobre a união da Crimeia, que antes era parte da Ucrânia, com a Federação Russa, em que ele se refere ao fato de que foi na Crimeia, na cidade de Khersones, que o príncipe Vladimir fez a sua conversão ao cristianismo ortodoxo, e ele diz que esse, abre aspas, feito espiritual foi o que predeterminou os valores humanos, a civilização e a história compartilhada entre esses povos de Ucrânia, Rússia e Belarus. A data também tem um significado importante para o Estado ucraniano no atual conflito, porque durante a presidência do Zelensky, eles adotaram como o dia da fundação do Estado ucraniano, o que é uma versão bastante ousada, bastante nacionalista da formação do Estado ucraniano, da ideia de formação do Estado ucraniano. Porque, às vezes, a versão mais ousada se refere a 1650, que é quando teve a revolta do Ataman Khmelnytsky, e ainda assim ele fez essa revolta contra os poloneses, em defesa da ortodoxia, e pedindo ajuda, pedindo a proteção do czar de Moscou. E claro, substitui ainda outras datas de estados que de fato usavam o nome de Ucrânia, o nome de ucraniano, como foi o caso da República Popular da Ucrânia em 1917, a Ucrânia soviética, a data até do 9 de maio, o dia da vitória contra os nazistas, como um dia de unificação, de formação do Estado ucraniano, ou ainda, claro, a data da independência de fato da Ucrânia em 1991. Também é importante acrescentar que só vai ser celebrado nessa condição na Ucrânia até o ano que vem. Depois de 2024, a data vai mudar para o dia 15 de julho, porque a nova ortodoxia ucraniana está se aproximando do catolicismo, está adotando um outro calendário para se afastar da ortodoxia russa. É claro que seria um erro a gente projetar o mapa de hoje, as divisões administrativas de hoje, ou mesmo as nações de hoje em dia, no passado, naquele período, nos anos ali 800, 900. Não existia a burocracia como existe hoje, não existia o mesmo nível de população, as comunicações funcionavam de outra maneira, a velocidade para você se mover de um lugar para outro era menor. E aquela região onde hoje se encontra a Rússia, se encontra a Ucrânia, se encontra a Belarus, era habitada por vários povos. E o senso de identidade, a forma de organização desses povos também era diferente, né? A forma de vida era diferente. Existiam ali tribos eslavas, tribos bálticas, tribos finlandesas, tribos túrquicas, povos, sobretudo nômades, e vários povos passavam por ali. Os godos já haviam passado, os gregos fizeram colônias naquela região. Naquela época, ainda antes de Vladimir, já era um ponto por onde passavam rotas comerciais, onde povos faziam alianças, faziam guerras. Então, existia uma vida que precede essa forma de organização da nação moderna. Para entender um pouco melhor disso, a gente pode conhecer a própria história do Vladimir o Grande, que se torna
o São Vladimir, o responsável por essa conversão? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que o Vladimir foi um governante Rus. O que é? Da onde que vem essa ideia de povo russo? Veio de uma tribo que era formada por vikings ou variags, saídos da Escandinávia, que chegaram na região da Ucrânia e começaram a governar povos que ali habitavam, sobretudo tribos eslavas e tribos finlandesas. Existe a figura de um fundador semi-lendário chamado Rurik, que está no início dessa história, desse povo, da história escrita. E o filho dele, Oleg, ele conquistou Kiev. E a partir daí você começa a ver uma organização de estados, a organização de um poder em torno da dinastia descendente do Rurik, a dinastia Rurikida, que se estende por alguns séculos, vai lá desde 800 até por volta de 1600. Um dos membros dessa dinastia foi Sviatoslav, que era neto de Rurik. Ele foi um príncipe bem-sucedido nas suas campanhas militares, ele conseguiu expandir muito o seu poder político. O seu maior feito foi derrotar o Império Túrquico, que estava a leste do território de Rus, que era o Império Khazar. Esse império é muito notável, não só por ter sido um importante centro comercial e um mediador ali entre conflitos do califado abássida com o Império Bizantino, mas ele também é muito notório por ter supostamente uma elite que se converteu ao judaísmo. Mas esse império foi esmagado pelo Sviatoslav, o Sviatoslav ele realmente derrubou esse império. Em seguida, ele vai fazer campanhas ao sul de Rus, chega até o rio Danúbio. Ele está fazendo uma campanha nos Balcãs contra o reino ortodoxo búlgaro, que era aliado dos bizantinos. Ele arruma problemas com os bizantinos em função disso e acaba morto numa emboscada de um povo nômade, que era o povo Pecheneg, um povo nômade e túrquico, que também estava ali na região da Ucrânia. Cortaram a cabeça dele e transformaram num cálice para se beber. Mas o Sviatoslav ele deixou seus herdeiros, 3 filhos principais no caso: Yaropolk, Oleg e Vladimir. Os 2 primeiros eles eram o que nós chamaríamos de filhos legítimos, filhos de nobres, enquanto Vladimir ele era filho do Sviatoslav com uma escrava doméstica. O Yaropolk ele ficou com o governo de Kiev, com o governo do Principado de Kiev, que era o mais importante, e o Vladimir ficou como príncipe de uma cidade mais ao norte chamada Novgorod. Quando o Sviatoslav morre, existe um conflito entre os irmãos. O Yaropolk mata o seu irmão Oleg e o Vladimir ele foge para a Escandinávia. Nesse período, o principado do Yaropolk ele passava por uma crise, teve uma bagunça ali nas rotas comerciais em função de resultados das guerras. Os Rus não estavam militarmente tão fortes, a morte do Sviatoslav, conflito com o Império Bizantino, conflitos internos, e o fato também de que chegaram alguns grupos de escandinavos, de outros vikings, que também queriam governar a região. Um desses vikings recém-chegados se chamava Ragnvaldar ou Rogvolod. O primeiro caso seria o seu nome em nórdico antigo. O Rogvolod ele passa a ameaçar a correlação de forças na região, estabelecendo um governo, um principado próprio em Polotsk. O Vladimir, que estava na Escandinávia, junta um grupo de guerreiros vikings, volta para Rus, consegue mais apoio, junta mais guerreiros e primeiro propõe ao Rogvolod uma aliança. Só que o Rogvolod rejeita, a filha dele não quer se casar com o Vladimir, porque o Vladimir seria um nobre, porém um nobre de sangue sujo, porque era filho de uma escrava. Então o Vladimir ele derrota o Rogvolod, mata ele, mata os filhos dele e toma a filha como esposa de toda maneira no fim das contas. Depois de vencer o Rogvolod, o Vladimir leva suas tropas até Kiev, cerca Kiev e propõe uma negociação com seu irmão. O seu irmão ele foi emboscado, morto,
E nisso, o Vladimir assume o principado, assume o trono de Kiev e se torna o líder da região. Nesse período, o Vladimir ele era pagão. Como o pai dele, ele era pagão. Um dos sinais disso, inclusive, é que ele era um polígamo, teve várias esposas. Além de várias esposas, ele mantinha várias concubinas. E de acordo com Jonathan Shepard, que fez uma contribuição para um livro de Cambridge sobre a história da Rússia, o principado do Vladimir ele começa com dificuldades econômicas, e ele tenta lidar com essas dificuldades. Ele, a princípio, não consegue pagar o seu grupo de vikings, que decide fazer uma expedição sem ele para atacar Constantinopla, para conseguir novos saques. Então ele tem uma situação ali delicada, sem a sua guarda original, tentando conquistar apoio dos nobres locais. Alguns nobres, inclusive tem um que se junta aos pechenegues para fazer incursões contra os Rus, porque era um apoiador do irmão do Vladimir, do apoiador do Yaropolk, que foi morto. Então ele decide fazer algumas guerras, por exemplo, contra o povo de Viática, no intuito de conseguir mais tributos e controlar fluxos comerciais. E uma outra maneira que ele busca uma maior consolidação do seu poder é justamente através da religião, mas não do cristianismo, e sim do paganismo. Ele procura sistematizar o culto pagão. Ele cria um templo em Kiev com 6 ídolos, que vão ser o panteão principal. Ele realiza sacrifícios periódicos para esses ídolos e tenta buscar uma legitimidade maior através dessa organização da religião pagã. No entanto, segundo a história tradicional, ele recebeu e enviou emissários para o mundo todo, no sentido de conhecer outras religiões, a religião cristã católica, a religião cristã ortodoxa e o Islã. Existia um apelo especial na região do cristianismo ortodoxo. O cristianismo já tinha chegado na região, algumas pessoas já tinham essa fé, inclusive a mãe do Sviatoslav era cristã e ela governou Kiev enquanto ele estava nas campanhas militares. E o cristianismo ortodoxo exercia uma atração muito forte por conta da influência do Império Bizantino na região e porque existiam muitos relatos sobre a riqueza do Império Bizantino entre os eslavos, entre os variagues que participaram de incursões ou de missões diplomáticas ou de missões comerciais naquele país. O que é certo, de toda forma, é que em 988 ele tomou uma cidade chamada Quersones, na costa da Crimeia. Essa cidade era uma cidade grega, que havia sido fundada como uma colônia grega muitos séculos antes, no século 6 a.C., ou seja, ela foi fundada como colônia grega na Antiguidade. Essa cidade era tributária de Constantinopla, era tributária do Império Bizantino. E ao tomar a cidade, ele inicia uma negociação com o imperador bizantino, Basileu II, exigindo um casamento com a sua irmã, a Sofia, que até então não existia precedente para o casamento de alguém da aristocracia bizantina com bárbaros, mas ele de fato conseguiu esse casamento, provavelmente por conta da ameaça de guerra. E ainda existe um fator que registros da época, registros árabes, ou um pouco posteriores, na verdade, falam que o imperador, o Basileu II, o imperador bizantino, ele estava lidando com a revolta de pelo menos 2 generais gregos e precisava de aliados, então ele decide oferecer a mão da irmã em casamento para os Rus, no sentido de manter uma aliança. Essa visão, inclusive, ela é tida como plausível por historiadores contemporâneos. É certo que ele fez isso, tomou a cidade, tomou Quersones, conseguiu a mão da irmã do imperador bizantino, e aí sim ele se converteu à ortodoxia. No que ele se converte, ele volta para Kiev. Em Kiev, ele desfaz o templo, ele queima os ídolos pagãos. Em outros lugares que ele governava, a orientação é derrubar os ídolos e construir igreja no lugar. E em Kiev ele pegou um ídolo de um deus particularmente querido pelas aristocracias, pelas elites locais, que era o deus Perun, um deus do trovão, deus da guerra, deus da autoridade,
um deus de fato aquele arquétipo do deus guerreiro, e ele jogou a imagem desse deus no rio Dnieper. E o rio Dnieper também serviu para um grande batismo em massa dos habitantes de Kiev. Aqui nós temos algumas questões importantes. Primeiro, o aspecto geopolítico. Porque se acertar com Constantinopla, se acertar com o Império Bizantino, já era uma prioridade pro pai do Vladimir, pro Sviatoslav. Ele havia derrotado a principal potência existente naquela região, tirando Constantinopla, que eram os Khazares, e agora faltava ele se acertar e encontrar um status com a outra força hegemônica, a outra potência, que era o Império Bizantino. O Vladimir conseguiu isso e a conversão dele tem tudo a ver com isso. Segundo, que nós vemos a importância da religião para o desenvolvimento político e social dos povos, né? A importância da religião na história. E não só de um ponto de vista oportunista. Claro, existe a justificativa teológica para transformar ele em santo, porque ele teria cumprido um papel da previdência, ele teria aproximado mais a humanidade de Deus com a sua conversão. Mas, independente disso, a gente vê o papel do cristianismo como organizador político. Porque no que ele inicia esse processo de cristianização, a região de Rus passa por transformações das quais não se vai mais recuar. Transformações que realmente foram um passo definitivo. Mesmo depois, com a dominação mongol, que durou bastante tempo naquela região, as transformações que vêm junto com a conversão, elas não são revertidas. O triunfo do cristianismo, ele acompanha o surgimento de uma unidade política eslava que vai estabelecer o controle daquela região e vai criar centros administrativos fixos, ou seja, cidades, que vão se contrapor aos povos nômades, vão controlar as rotas comerciais de forma permanente e vão buscar a criação de um sistema legal ou de algo próximo de um sistema legal de forma mais permanente. Além disso, o cristianismo ele oferecia uma rota internacional de circulação de ideias. Ele possuía quadros formados em letras, quadros que viajavam o mundo conhecido, quadros que saíam de Constantinopla, dominavam a escrita, conheciam outras leis e se colocaram à disposição do projeto de poder do Vladimir. Além disso, a região ela também se tornou um destino de migrantes cristãos, não só do sul, mas do norte, da própria Escandinávia. E até então, o Império Bizantino ele via aquele espaço como um espaço selvagem, perigoso, com vários povos que deviam ser comprados ou combatidos, e depois da conversão essa situação muda. Até em função disso, o Vladimir ele conseguiu controlar a região da Terra Negra, que é uma terra mais fértil, uma região hoje no oeste da Rússia, e ele criou um sistema em que seus descendentes serviam como representantes e apóstolos da sua missão evangelizadora. E aqui fica muito claro, muito patente o papel ideológico unificador da igreja, que a igreja é portadora de ideias, né, portadora de um certo projeto, que vai representar esse poder do Vladimir e do seu povo como a trajetória de um povo escolhido, de um povo com uma missão, de um povo que, ao invés de estar às margens do Rio Jordão, está às margens do Rio Dnieper. E vai fazer aí a sua guerra em defesa do cristianismo e, claro, pela expansão do cristianismo contra povos bárbaros, né? Eles deixam de ser bárbaros a partir do momento que se tornam cristãos. De alguma forma, a gente pode dizer que o monoteísmo foi mais adequado para o projeto de poder dele, foi uma coisa que teve mais sucesso. Aliás, se diz também que um dos motivos para ele ter cogitado mudar de religião foi uma derrota contra os búlgaros do Volga, que eram muçulmanos. E de toda forma, o que é certo é que essa conversão realmente mudou o rumo da história e talvez por isso a figura do Vladimir seja tão importante mesmo nos conflitos políticos de hoje.